Não, não foi essa a frase que eu captei, não. O áudio do VAR, que é normalmente a prova do crime, né? Por isso você fala, tirem as crianças da sala, ele acaba com, quando confirmado o pênalti pelo Flávio e pelo VAR, ele ainda fala para os jogadores de São Paulo, vocês erraram a saída e querem que a gente... tem uma frase de um companheiro, o Sérgio Xavier, que trabalhou hoje no Sport TV, o árbitro, e o Marcini fala também, é a frase dos dois, olha só, o árbitro não pode ser justiceiro, né? Ele não pode punir o erro na saída de bola do São Paulo com uma penalidade que só ele viu. E parecia ele estar com a veemência com que ele apita o pênalti e fica insistindo na jogada. E a frase solta no final é de uma punição. O árbitro não está lá para ser justiceiro, como diria Paulo Massini. Ele está lá para arbitrar. E aí nós vamos no segundo ponto, que é arbitrar. É conduzir o jogo. É deixar os jogadores... Quem decidiu a classificação do Palmeiras foi o senhor Flávio de Souza. Não foi nem o Rafael Veiga. Então, quando você tem um campeonato que tem essa particularidade, que é a semifinal em jogo único, no campo do mandante e tudo mais, o que você espera é que o árbitro esteja preparado para não definir o jogo. Para deixar os jogadores definir o jogo. E ele definiu o jogo. E aí tem uma questão que eu acho que o VAR, divulgado hoje, até então a gente vê as sonoras, as reclamações, ou mesmo as ponderações do Abel ontem sobre onde estava o VAR. O árbitro também fala para os jogadores que o lance foi checado e a federação, de uma forma bizarra, coloca a partir dos 20 minutos do segundo tempo em looping nas transmissões gerais um ângulo mais propício ao pênalti, dizendo... É a federação que gera as imagens. Exato. Não é a Record, não para é... todas as emissoras. Né? A federação tentando referendar o pênalti inventado pelo Flávio de Souza. Aí tem, acho que uma diferença, mas assim, eu acho que a arbitragem brasileira é muito fraca mesmo, mas ela tem particularidades, né? Eu acho que a partir da escala, das definições e tudo mais. O árbitro experiente, como é o caso do Flávio, ele não é suscetível ao VAR. Ele dificilmente vai ao VAR. Quando o VAR é menor, isso a gente viu no Brasil desde que foi inventado o VAR. Quando o VAR é menor do que o árbitro, o VAR normalmente tenta fazer de tudo para concordar com o árbitro. E a coisa muda quando é o contrário, quando o árbitro é menor que o VAR. Aí o árbitro dá uma coisa, o VAR, opa, para aí. E a partir do momento, e pode ser e nessa situação ainda de jogo único, mando único, se uma pessoa do VAR chama o árbitro para rever alguma coisa, é uma situação desconfortável, para dizer o mínimo para o árbitro. Né? E o VAR, se você ouviu o áudio, o Guarizo tenta, de qualquer forma, encontrar uma justificativa para o pênalti. Né? O perna esquerda contra a perna esquerda. Foi mais ou menos o que ele falou, sem entrar exatamente como o Massini falou, no mérito do piscinaço do Vitor Roque. É o Vitor Roque quem provoca o choque com o Arboleda. Ele se joga de uma forma até escandalosa. Na minha visão, levando em consideração a importância do jogo, o 1-0, como foi definido, é um dos maiores erros dessa era VAR. Um dos maiores erros em jogos de times grandes dessa era VAR. É um assinte, é um absurdo o que aconteceu. A partir daí, eu acho que já foi. Tem todo o aspecto do jogo que, a partir desse lance no final do primeiro tempo, ganha uma outra conotação. O Massini falou bem da segunda parte da arbitragem, que foi uma arbitragem conivente com o antijogo que o Palmeiras fez, conivente no aspecto do amarelo, da quantidade de faltas. O Palmeiras fez mais faltas do que o Novo Horizontino, na mesma estratégia. O Abel deve ter assistido o jogo de São Paulo e Novo Horizontino lá atrás. O Lucas, ele pegava uma bola, se ele desse um tapa, era falta. Falta, revezamento de faltas e tudo mais. E o Palmeiras fez dessa estratégia também com a conivência da arbitragem. Agora, a federação tem duas possibilidades a partir dessa aberração que aconteceu. A partir da reunião que Palmeiras e Corinthians terão para definir datas, locais, mandos, horários, arbitragem, que vai ser uma coisa difícil, porque é muito difícil apitar jogo hoje no Allianz Parque e é bem difícil apitar jogo na Neoquímica Arena, sobretudo com torcida única e tudo mais. Então, a missão para qualquer cidadão ou cidadã vai ser complicada. A opção 1 é, se a federação achar que está tudo certo, que foi
acertada a decisão do Flávio e do VAR, mesmo que, aí acho que também é uma novidade da era do VAR, todos os comentaristas, todos, sem exceção de arbitragem, ex-árbitros ou não, de qualquer emissora, foram unânimes. Não foi pênalti. Isso nunca aconteceu, primeira vez. Se a federação achar que está tudo certo, o Flávio de Souza e o Guarizo, que tiveram uma atuação acima da leitura normal, eles têm que apitar a final do campeonato. Se a federação entender que isso foi acertado, o árbitro e o VAR, os dois têm que estar na final do campeonato. Se a federação achar que, como todo mundo está falando, foi uma aberração, ela tem que punir os dois. Do jeito que ela tratou durante a... Ela tenta limpar o campeonato dela com aquela imagem do... E não dá para limpar, né? Essa situação é péssima, essa situação compromete o andamento do campeonato, quando você tem os 4 grandes. E a arbitragem do futebol paulista, do Paulistão, ela é pior do que a do Brasileirão, que vai ter alteração. Ela piorou com a troca no comando. Existia uma perseguição de boa parte do comando da federação a Ana Paula, que era comandante. Tiraram a Ana Paula, meteram o Lustó, o argentino, e piorou. O ano passado foi péssimo, né, com a ascensão de Candançã e mais novos. E esse ano está pior, a ponto de um jogo parelho. Você espera o campeonato todo para ter uma semifinal dessa ser decidido por um árbitro e não pelos jogadores, né? Então, essa é uma situação que era um mínimo que um campeonato que já é fraco não poderia ter. A interferência direta do árbitro na classificação de um time. E teve. Insisto, isso não ocorre há muito tempo. E do jeito que foi, vai inclusive fazer peso para quem, qualquer que seja o escolhido, vá apitar a primeira partida nesse mesmo local, no final de semana, Palmeiras e Corinthians. Vessa, e aí? Sua visão neutra? Aos olhos de Flávio de Souza, ao fundo. E aí que tá, a sua pergunta, ela é boa, só que aí que tá. O Flávio Rodrigues Souza ficou claríssimo para mim que ele é só uma parte da culpa. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O VAR, ele tem que ser muito culpado junto. Após a divulgação do áudio, ficou claro que o VAR o tranquiliza no campo. Em nenhum momento o VAR fala assim, Flávio, vem dar uma olhada. Vem dar uma olhada. E isso daí pro árbitro lá embaixo, ele errando ou ele acertando, a decisão dele, ele tá grandão lá embaixo. Então, de verdade, para mim, o VAR é tão ou mais culpado que o Flávio. O Flávio tá longe, como você disse, ele nem aparece na imagem aberta, de tão longe que ele estava. Ele comete 2 erros, não é um só. Ele marca o pênalti e marca rápido, ele não deixa terminar o lance. Pouca gente está falando disso. E ao não deixar terminar o lance, ele está atrapalhando o Palmeiras. Quando ele marca o pênalti e o Palmeiras poderia ter feito o gol no rebote, ele fala, agora eu vou até o fim, eu não posso voltar. Só que se o VAR fala para ele, cara, vem ver, a gente não está convicto, ele se joga na perna, ele projeta o corpo dele na perna, no mínimo você dá a segunda chance. Então, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, ele para mim, talvez é mais culpado que o Flávio. O Flávio viu de longe e uma vez rápido. O Rodrigo tá vendo em looping, igual a gente tá vendo aqui. E ele mesmo assim banca a falta sem sequer olhar para o que o jogador do Palmeiras está projetando o corpo dele. Então,